solitários e solitárias, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Thaís e esse é o meu caminho solitário. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o que muda quando a gente começa a estudar sobre a Wicca, começa a se aprofundar um pouco mais. Eu vou falar da minha experiência pessoal, eu vou falar algumas coisas que eu pensava de uma forma e depois eu comecei a compreender que não era bem assim que funcionava. Então, o primeiro item que eu quero falar é sobre a lei da atração. Eu já conhecia a lei da atração e eu já compreendia que os meus pensamentos influenciavam, né, a minha vida. Mas o que mudou depois que eu comecei a estudar a Wicca? Eu entendia que os meus pensamentos eles influenciavam só a minha vida. E aí depois que eu entendi a lei tríplice, eu comecei a compreender que quando eu penso, eu não crio a minha realidade somente, eu crio então a realidade das pessoas que estão próximas a mim e influencia a vida do mundo todo, do universo, não só a minha vida. Então eu comecei a entender como o meu papel era muito mais importante e como a gente tem uma relação muito maior com, com o mundo que está ao nosso redor e não só com o nosso mundinho ali fechado. O outro ponto é sobre panteões. Eu acreditava que só um panteão podia ser o verdadeiro. Porque quando a gente é criado no cristianismo, a gente sabe que só tem um Deus e é isso, né? E aí tudo o resto a gente ignora. Então, como meu pensamento bem enraizado ainda no cristianismo, eu acreditava que só um panteão poderia ser o verdadeiro. Que não poderia existir outro igual e que eu tinha que estudar, eu tinha que buscar, eu tinha que ver qual que era o verdadeiro, para poder ignorar os outros. Eu acreditava que só um panteão poderia existir. Eu acreditava que os elementais eles estavam extintos, que eles eram seres físicos que estavam aqui, daí todos eles morreram e aí não existia mais nada disso. Isso antes de saber, né, que eles eram seres espirituais, que as coisas funcionavam diferentes e que eles poderiam sim influenciar na nossa vida e que não tinha nada a ver o mundo físico e espiritual. Eu achava que, né, que era só quando eles eram físicos, quando os seres eram físicos que eles podiam influenciar, porque eu era muito ignorante nisso, eu não tinha conhecimento nenhum sobre isso antes de começar a minha dedicação. Eu via muito que as pessoas usavam as entidades no candomblé, na Umbanda, usavam como ferramentas, né? Eu pensava assim, eu via assim. E quando eu comecei a estudar mais a Wicca, eu comecei a entender que os deuses não eram ferramentas, que os seres não eram ferramentas e que sim eram seres dignos do nosso respeito, do nosso amor, da nossa dedicação e que não são ferramentas que eu posso lá guardar numa gaveta e usar quando eu quero, que eu devo respeito a eles e que vai muito além da minha vontade, do meu desejo. Eles não dependem do meu credo ou de qualquer outra coisa que venha de mim. Eles vão existir independente do que eu acredite. E então eu acho que isso muda muito na cabeça de todo mundo. E tem muita gente que entra na bruxaria em si querendo usar os deuses como ferramentas para conseguir o que querem, né? E não é bem assim que funciona. Os deuses não são ferramentas, a bruxaria não é uma ferramenta, a gente precisa respeitar isso. E quem tá aí, quem tá estudando aí um pouco mais de tempo, sabe que não é bem assim que funcionam as coisas, né? Eu tinha muito medo que os deuses fossem me castigar quando eu comecei a ritualizar, a fazer feitiços. Eu acreditava que por ter vindo de uma religião cristã, eu tinha muito medo de não saber o que era pecado, o que não era, e daí depois eu passei a entender que não existe e que é a lei tríplice que vai agir pra me castigar ou me recompensar conforme o que eu estiver fazendo ou pensando e passei a não ter mais medo dos deuses. Eu tenho respeito por eles, mas não tenho o mesmo medo que eu sentia do Deus católico, do Deus cristão. Ah, eu pensava que o paganismo, que no paganismo existia a Umbanda, o Candomblé ali, né, o hinduísmo, que era isso.
morreu, não existia mais nada além disso, para vocês verem como é a ignorância da pessoa que é criada dentro do cristianismo. Ela tem a cabeça muito fechada, a gente não é induzido a pensar e a estudar outras religiões. A gente é induzido a obedecer, baixar a cabeça e aquilo ali é a verdade e fim. Então, quando eu comecei a me dedicar, acredito que todo mundo, quando começa a se dedicar, começa a ver mais amplamente o paganismo e até mesmo o cristianismo começa a perceber como é um pouco mais diferente olhando de fora, como ele realmente é. Quando eu não tinha iniciado a minha dedicação ainda, eu não entendi o porquê das coisas, porque as coisas aconteciam. Eu passei a entender melhor a minha importância na natureza, a minha relação com o divino. Eu passei a compreender melhor os ciclos da vida e o porquê que as coisas acontecem na minha vida e na vida das pessoas mais próximas de mim. Eu comecei a compreender melhor isso. E antes eu não entendia, eu não compreendia, eu relutava muito para aceitar as coisas porque não existia esse lado espiritual na minha vida. Era uma coisa bem, o que eu acho é isso, e não tinha um guia, não tinha nada. Eu acreditava que existia o mundo físico e espiritual e que tudo se resumia a isso, que não existiam, que nem agora eu acredito que existem as dimensões, que existe a relação espaço-tempo, e eu não acreditava em nada disso. Pra mim era uma coisa muito, eu sou uma pessoa muito assim, eu tenho que ver pra crer. E isso mudou muito o meu pensamento. Eu acreditava também que pra ser feminina eu precisava ser sensual, tá sensual o tempo todo, tá arrumada, com batom, com brinco, com a unha feita. Eu pensava que eu tinha que ser sensual pra ser feminina. E quando eu passei a estudar o Sagrado Feminino, eu comecei a entender que não tem muito a ver com isso. E também mudou a minha imagem sobre as bruxas mesmo. Eu pensava que as bruxas elas eram um sinal de sexualidade, que elas tinham que ser muito sexuais, muito sensuais, muito misteriosas, que se resumia a encantar as pessoas e que se eu não fosse assim eu não poderia ser considerada bruxa. E hoje eu entendo que compreendo, mudou muito a minha visão sobre isso e agora eu sei que não é assim e que eu posso ser eu mesma e que feminilidade não tem a ver com sensualidade. O que é muito importante, porque a gente confunde muito isso, assim como o sagrado masculino, que a gente tem que buscar, nós mulheres também, o nosso sagrado masculino, e a gente precisa buscar o equilíbrio, e isso não quer dizer que a gente precisa se masculinizar para poder buscar o nosso sagrado masculino. E por fim, e não menos importante, eu acreditava que por ser uma bruxa solitária, eu nunca ia conseguir me envolver com os irmãos da arte, né? Nunca ia encontrar pessoas com as quais eu pudesse conviver, mesmo que não pessoalmente, mas virtualmente, que hoje em dia a gente tem isso, né? Eu acreditava que eu ia passar o meu caminho solitário, literalmente, eu ia estar sempre solitária. E que eu não ia encontrar ninguém que pensasse como eu, que por eu não participar de um coven e não participar de uma tradição, que eu ia estar sempre sozinha. E a internet e o grupo no meu caminho solitário me proporcionou essa experiência que está sendo linda. E eu agradeço as pessoas que estão acompanhando. Agora comecei a gravar as lives e eu achei muito incrível que a gente conseguiu botar em pauta antes de iniciar a gravação do vídeo. Eu acredito que eu vou lançar os vídeos de 15 em 15 dias e nesse meio tempo eu vou gravar as lives pra gente debater esse assunto. E além disso, eu quero agradecer a Triluna Espaço Holístico, de moda e decoração indiana, lá de Bauru, São Paulo. É uma loja que elas têm uma relação muito legal com o cliente. Elas ensinam a gente a usar o material que elas vendem, a entender o porquê daquele material, do porquê você comprar aquele material, por que você comprar aquela peça de decoração. Isso é muito bacana. Eu convido todos vocês a participarem e a curtirem a página delas no Facebook, a fanpage no Facebook, a seguirem o Instagram delas. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição para vocês. E aí, no próximo vídeo já vai ter novidades sobre a loja aqui no canal, para vocês conhecerem um pouquinho mais. Eu aguardo vocês na próxima live. Convido todos a entrarem no grupo no WhatsApp, a comentarem aqui nos comentários do vídeo mesmo o que mudou a visão de vocês depois que vocês passaram a estudar o Wicca, a se dedicar aos deuses. Então é isso, pessoal. Gratidão e blessed be.